Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. O sangue de Jesus tem poder. Quantas vezes você já ouviu falar isso? Alguém pronunciar essa frase? Quantas vezes você mesmo já não disse isso? O sangue de Jesus tem poder. Aliás, essa frase, ela tem se tornado uma espécie de abracadabra, ou seja, de uma frase mágica para espantar os maus espíritos. Qualquer coisa ruim que venha acontecer, algum presságio, a pessoa logo grita: o sangue de Jesus tem poder. Eu não estou zombando disso, mas o que eu quero, de fato, é compreender junto com você o significado dessa frase que é verdadeira. Primeiro eu preciso saber o que significa, o que representa, qual a intensidade, qual o valor desse sangue. E eu preciso também saber qual o significado, qual a profundidade, qual a extensão deste poder. E por fim, eu preciso saber qual a razão pela qual este sangue tem poder e a influência deste poder e o significado disto em minha vida, sabe? Eu não quero apenas usar essa frase como uma espécie de abre-te sésamo, abra-te cadabra, ou alguma frase de efeito, alguma espécie de crendice popular. Não, eu sempre gosto de me lembrar daquilo que Jesus disse aos judeus que criam nele. Ele disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E hoje eu estava me lembrando de um momento em que Jesus lavava os pés dos discípulos. Lembra disso? Naquele momento que antecedeu a celebração da Páscoa, a celebração da nova aliança, da Santa Ceia. E ele começou a lavar os pés daqueles homens. Ele tirou a sua túnica, né? Se despiu daquela túnica e envolveu-se numa toalha, pegou uma bacia e começou a lavar os pés. Isso não é mais comum em nossos dias, porque a maioria das cidades são asfaltadas, calçadas, ninguém anda mais de chinelo na rua, como naquele período. E quando eles entravam na casa de alguém, era costume que o servo, o empregado, trouxesse uma bacia, lavasse os pés. Isso é uma demonstração de gentileza, como você hoje serve um cafezinho na sua visita, o servo daquela casa vinha lavar os pés dos visitantes. E Jesus, Senhor, Rei do Universo, aquele que veio para libertar a raça humana,
E aqueles homens todos estavam crendo nisso. Esse é o filho de Davi, prometido, o Messias, o Filho de Deus. E ele começa a lavar os pés daqueles homens. E ninguém estava entendendo nada. E até que Pedro, que era o mais empolgado de todos eles, né? Desde o momento em que ele falou aquela frase célebre: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus falou para ele: não foi carne e sangue que tu revelou, foi o meu Pai que está no céu. Ele se empolgou com aquilo. Qualquer coisa ele estava falando. Ele disse: opa, de jeito nenhum, o senhor não vai lavar os meus pés, eu vou lavar os teus. Ninguém disse nada aqui, mas eu vou dizer: o senhor não vai lavar os meus pés, eu é que vou lavar os teus. Isso, o senhor não pode estar fazendo um serviço de um servo, não é? E aí Jesus disse a ele: olha, Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Mais uma vez, ele pelo menos era sincero. Então lava a cabeça, lava os pés, lava os braços. Mas Jesus disse uma coisa. Jesus disse a eles assim: olha, o que eu estou fazendo agora, vocês não sabem. Vocês não têm discernimento algum do que eu estou fazendo. Vocês não têm compreensão. Vocês não têm a capacidade de dimensionar esta relação que eu estou trazendo a vocês através desta minha atitude. Mas depois vocês compreenderão. Eu gosto disso. Acho que nós precisamos aprender de fato. Acho que nós não devemos ser de forma alguma cegos, ignorantes. Não devemos de forma alguma ter uma mente bitolada, não é? Aprisionadas em doutrinas e conceitos religiosos, mas nós precisamos nos aprofundar, pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que abra a nossa mente, que nos dê compreensão, que venha ungir os nossos olhos para que não venhamos dormir a sonolência da morte. Porque o sangue de Jesus tem poder, e que poder é esse? Até onde vai esse poder? O que você acha disso? Até onde vai esse poder? Sabe, existem pessoas que, em suas atitudes, elas parecem achar que existem coisas que nós podemos fazer que vai ajudar um pouco, que vai acrescentar poder a esse sangue. Por exemplo, existem pessoas que acham que, pelo fato de jejuarem, elas estarão acrescentando o poder do sangue de Jesus. Missionário, o senhor é contra jejuar? Claro que não. Conheço a Bíblia, eu jejuo também. Mas eu conheço o significado do jejum, o sentido correto de se jejuar. E o sentido correto de se jejuar é se humilhar perante Deus, como fizeram os ninivitas diante da profecia de Jonas, de que Deus iria sucumbir toda aquela cidade. E o rei proclama o jejum, até os animais iriam se humilhar e reconhecer que não são nada, e reconhecer que precisam de uma resposta de Deus mais do que um alimento para o seu corpo. Isto é reconhecer a necessidade de se ouvir a voz de Deus, a necessidade da manifestação da presença de Deus em sua vida ou em uma questão qualquer de sua vida. O jejum traz o sentido de humilhação, de saco, de cinza, de se humilhar diante de Deus e não acrescentar poder no sangue que Cristo derramou. Aí você vai pegar a sua Bíblia e você vai dizer: bem, missionário, agora
Eu sinto muito, mas eu tenho que lhe dizer que Jesus mesmo disse que existem castas de demônios que não são expelidas a não ser por jejum e oração. Isso me leva então a entender que eu preciso dar uma força. Porque a Bíblia diz que na cruz ele triunfou sobre todos os demônios, principados e potestades. Mas sabe de uma coisa, missionário? Eu estou agarrado nesse texto bíblico e os apóstolos não puderam expelir o demônio daquele garoto, e o garoto rolava no fogo e na água, e o pai desesperado, e o mestre chegou e trouxe essa revelação. Então é necessário que eu esteja com o estômago vazio para que aquela casta tenha medo do meu estômago que está vazio, e através da minha barriga que ronca, o demônio, a casta, vai ficar com medo e vai sair. O sangue de Jesus precisa de uma ajuda. Missionário, o senhor está pegando pesado, o senhor está sendo antibíblico. Afinal, isso é verdade ou é mentira? Existem castas de demônios que só saem à custa de jejum. Foi o mestre quem disse. Tem certeza disso? Você tem certeza disso? Sabe, nós precisamos, como eu disse antes, aprender. Devemos deixar de lado as coisas do menino e procurar realmente conhecer a verdade, estudarmos, refletirmos, procurarmos aprender com homens experientes e amadurecidos na fé, estudiosos das Escrituras Sagradas. Eu quero não me prolongar nesse assunto, mas quero te ajudar. E quero pedir que você procure na sua Bíblia, ou alguns exemplares bíblicos que são mais fiéis. E você vai perceber que essa expressão, essa casta de jejum não sai senão à custa de oração e jejum, ela está entre colchetes. Missionário? O que é isso? Ela está entre colchetes porque ela é uma expressão espúria. Ou seja, ela não faz parte dos originais aceitos pelo Quênia. Existem algumas expressões que foram acrescentadas no decorrer dos anos por alguns escribas, que ao transcreverem os textos sagrados acrescentaram uma opinião particular ou um conceito filosófico da doutrina que seguiam e escreviam aquilo. E esses textos são espúrios. Entre eles se encontra a expressão: essa casta de jejum só sai à custa de jejum e oração. Toda casta, escute o que eu estou te dizendo, aprenda, meu irmão. Missionário, então não devo jejuar? É evidente que eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo a você que o jejum tem o objetivo de se humilhar diante de Deus. Não de acrescentar poder ao sangue, ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário sobre qualquer casta de demônio. Sabe, nós precisamos conhecer a verdade, meu irmão. A mentira não liberta ninguém. A mentira ou a ocultação da verdade não liberta ninguém. O que liberta é a verdade. Satanás, ele é o pai da mentira, da ilusão. Deus trabalha na verdade. Jesus disse: é conhecendo a verdade que cadeias vão cair por terra. Há poder nesse sangue, e esse poder é ilimitado. E esse poder não precisa de auxílio de espécie alguma. E nós precisamos ver isso na cruz.
A palavra de Deus afirma que Satanás, ele fez de tudo, meu irmão. Compreenda isso. O diabo fez de tudo. Olha, eu vou te dizer uma verdade. Na verdade, a preocupação de Satanás não era os leprosos que estavam sendo purificados. Não. Isso trouxe glória para Deus, evidente. Mas não mudava o quadro eterno da história de ninguém. Os cegos que passaram a ver, as prostitutas libertas de demônios, as castas expelidas do Gadareno e todos aqueles sinais, prodígios e milagres, tudo aquilo não tinha muita importância e não preocupava o diabo, que tomava o tempo e a atenção de Satanás era o caminhar de Jesus para a cruz do Calvário. Porque se ele não morresse lá, porque se ele não derramasse lá o seu sangue, todos os leprosos purificados, cegos que passaram a ver, prostitutas libertas, paralíticos que andaram, iriam todos para o inferno, meu irmão. Então a preocupação de Satanás não era essa gente que estava recebendo bênçãos, isso é bom e é importante, mas a preocupação do diabo era o caminhar de Jesus para a cruz, para derramar seu sangue lá. Porque há uma revelação profunda nas Escrituras Sagradas. A vida está no sangue. Por isso os israelitas eram proibidos por Deus de comer a carne sufocada com o seu sangue. Jesus ia derramar a sua vida. Isso estava profetizado no jardim do Éden. Quando Deus mata um animal e arranca a pele daquele animal com as próprias mãos e derrama o sangue desse animal e coloca aquela pele ensanguentada sobre os ombros de Adão e sobre os ombros de Eva e cobre a nudez deles, isso era uma profecia, uma revelação. Ele disse: no ventre da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Cabeça é autoridade, é domínio. E Satanás conhecia e conhece todas essas profecias. Ele então investe pesado contra isso. Ele diz para o mestre: olha, tu és o Filho de Deus, estou disposto a fazer um acordo. Eu sei o que você veio fazer aqui. Tu veio buscar a glória e o domínio de todos os reinos que lhe foi dada. Leia isso. Está na sua Bíblia. Pega o Evangelho de Lucas e leia lá. Tu veio buscar a glória e o domínio de todos os reinos que lhe foi dado. Ele disse isso. E Jesus não o desmentiu. Jesus não disse que ele estava mentindo, fazendo uma tentação baseada na mentira. Não. Alguém de fato deu a ele a glória e o domínio de todos os reinos da terra. Não foi Deus, não foi Jesus, não foi o Espírito Santo, foi o próprio Adão no jardim do Éden quando pecou. E o diabo disse para Jesus: tu veio buscar de volta, não é? Esta é a tua missão. O teu objetivo é esse: devolver ao homem aquilo que eu roubei dele. Esse homem que hoje é um fraco, é um covarde, é um vencido, que foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, dominando sobre toda a terra e sujeitando ela. Esse homem poderoso, a imagem do Deus vivo, que agora é um lixo, não é nada, dominado pelo pecado, pelo crack, pela cocaína, pela prostituição, esse lixo que eu tornei. Você veio aqui resgatar esse monte de lixo. Tu veio tomar de volta o que eu peguei do homem. Mas eu estou disposto a fazer um acordo, disse o diabo. Veja que você não vai para a cruz. Não há necessidade de morte. Não há necessidade de tragédia nenhuma. Não há necessidade de você ser humilhado, coroa de espinhos, caralho no teu rosto, aquela coisa vai ser terrível.
Vai ser terrível porque eu vou pegar pesado. Então eu estou disposto a fazer um acordo se você não for para a cruz. Se tu prostrado me adorares, eu te dou de graça. A glória, eu devolvo tudo agora. A glória, o domínio de todos os reinos da terra. Olha só, vou te mostrar tudo. Tudo é meu, está sob meu domínio. Eu sou príncipe deste mundo, eu enganei o homem. Agora eu te entrego tudo, tu vem buscar isso de volta para o homem. Eu te entrego se tu prostrado me adorares, mas não vai para aquela cruz. E você conhece melhor do que eu o texto sagrado e sabe que Jesus disse apenas: somente diante de Deus eu me prostro, e somente Ele eu adoro. Mas não ficou por aí. Não ficou. Nós observamos que esta era a preocupação do diabo. Se esta era a preocupação dele, é porque ali está a fonte da nossa libertação. Ali está a fonte do nosso poder. Ali está a fonte de nossa restauração como raça humana, como filhos de Deus. Ali está a devolução, a restauração. Ali está o trazer de volta ao homem que Deus criou, tudo aquilo que ele perdeu para o diabo no jardim do Éden. Algum tempo depois, Jesus estava com os seus discípulos e disse: quem dizem os homens que eu sou? E então eles começaram a falar: uns dizem que tu és Elias, ou outro profeta que ressurgiu. E ele disse: e vocês que andam comigo, quem vocês pensam que eu sou? Aí você sabe, Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado tu és, Simão Barjona, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E ele continuou a falar. E ele disse: eu serei entregue na mão dos pecadores. Eles vão bater em mim, eles vão escarnecer, eles vão zombar. E eu serei crucificado, e eu vou morrer a pior morte, a mais terrível, a mais amarga que um ser humano pode suportar. Morte de dor e de humilhação. Mas ao terceiro dia ressurgirei. E enquanto ele falava, Pedro dá mais um passo à frente e diz: opa, estou sentindo meu corpo arrupiar. É mais uma revelação que eu recebi agora. De maneira nenhuma isso te sucederá. Vamos nos mudar daqui, vamos fazer a trouxa agora. E nós vamos embora de Israel. E o Senhor vai fazer milagres, sinais e prodígios até os 95 anos de idade. E ninguém vai te crucificar. Jesus olhou para Pedro e disse: arreda de mim, Satanás, porque tu não cuida das coisas de Deus, mas está cuidando das coisas dos homens. O arrepio do corpo de Pedro parou na hora, viu, irmão? Tadinho dele, se empolgou, não é? Ele recebeu uma ingerência do diabo. Veja como o diabo usa as pessoas para muitas vezes desviar você do caminho da cruz. Não é? Da santificação, não é verdade? Algum tempo depois, Filipe veio procurar o mestre no acampamento e disse: mestre, estão aí fora alguns gregos, eles querem falar contigo. Jesus disse a Filipe uma frase estranha, mas ele já conhecia a intenção desses gregos que vieram falar com ele ali no acampamento. Ele já sabia o que esses gregos queriam. E ele disse assim: o grande trigo, se cair na terra e não morrer, vai ficar apenas ele. Mas se o grande trigo que cai na terra morrer, ele dará muitos frutos. Esse grande trigo era ele próprio, Jesus. E ele disse: se eu não morrer, eu vou ficar só. Mas se eu morrer, eu darei muitos frutos. Filipe não entendeu, apenas disse isso aos gregos que foram embora. Mas nós hoje entendemos e compreendemos que esses gregos foram enviados pelo diabo
para tentar convencer Jesus a ir embora para a Grécia. Quem não iria querer em sua nação um homem que cura paraplégicos, cegos, mancos, aleijados e expele demônios com a sua voz? Ele disse: vamos para lá, tem muito aleijado, tem muito doente, tem muita gente ferida, lá ninguém vai te perseguir, lá não tem fariseu, lá ninguém vai te matar, lá ninguém vai querer te crucificar. Ele disse: eu quero morrer, eu vim para morrer. Deve haver um grande poder nesse sangue para que o diabo lutasse tanto para que Jesus não o derramasse. Lembra quando ele foi preso? E já estava para ser crucificado. Pôncio Pilatos queria soltá-lo. E talvez algumas pessoas pensem: é tão bonzinho ele queria soltar Jesus. A multidão gritava: crucifica, solta Barrabás. A multidão estava sendo usada pelo cão e Pôncio Pilatos estava sendo usado por Deus. Deus queria livrar Jesus daquela. Será? Hein? Lá no jardim do Getsemane, lembra disso? Quando o próprio Jesus, em grande agonia, a ponto do seu suor se transformar em gotas de sangue, esse efeito nada tem de espiritual, mas ele é físico e ele é chamado pela medicina de hematridose. Quando uma pessoa entra num estado de angústia, de depressão, de preocupação, de tristeza tão profundo que dilatam-se os vasos debaixo da pele a ponto de estourar e o sangue escorre junto com o suor. Assim ele estava. As trevas vieram com violência sobre aquele jardim. Jesus começou a clamar e disse: Pai, passa de mim esse cálice, vai ser terrível demais, eu vou receber o pecado da raça humana sobre mim, toda iniquidade, toda sujeira, toda imundícia virá sobre mim, passa de mim esse cálice, eu sei que tudo te é possível, mas contudo seja feita a tua vontade. Eu me submeto a ela. E os anjos vieram confortar. Mas a vontade do Pai está manifesta. A vontade do Pai é que ele fosse crucificado, é que ele derramasse o seu sangue, é que ele passasse por toda aquela humilhação. Não haveria outro meio. Ele teria que ser desligado da presença de seu Pai, porque ele receberia todo o pecado e imundícia e iniquidade sobre ele. O pecado da raça humana viria sobre ele. Sabe, no passado, lá no deserto do Sinai, quando os sacerdotes de Moisés receberam ordenanças de Deus, que eram simbólicas de revelações proféticas e espirituais, Deus mandou que eles pegassem animais, um boi, por exemplo, e os pecadores colocassem a mão na cabeça do boi, e nesse ato eles estariam transferindo a iniquidade, transferindo o pecado para aquele boi inocente que não fez nada. E eles estariam transferindo a iniquidade deles. O boi era degolado, derramado o sangue daquele animal e aspergido no altar para a remissão dos seus pecados. E eles se tornavam mais alvos do que a neve. Sabe, Pôncio Pilatos queria livrar Jesus de todo jeito, mas não teve como. O penduraram naquela cruz e um dos sentenciados ao seu lado, um dos ladrões, disse: olha, desce dessa cruz, eu vou passar a crer em ti, faz esse milagre, esse grande sinal. Os sacerdotes vieram ao redor, aos pés daquela cruz, começaram a dizer: olha, Jesus de Nazaré, nós tivemos algumas divergências aqui de interpretação de textos bíblicos. Tu está dizendo que é o Messias e nós nunca acreditamos nisso. Tu vem lá de Nazaré, daquela currutela, e nós temos algumas dúvidas. Agora tem uma coisa: se tu descer dessa cruz, todos nós vamos crer em ti. E se tu descer dessa cruz, todos nós vamos te declarar Messias.
Sabe, você percebe de uma forma clara que esta era a grande preocupação do diabo. Aquele sangue derramado na cruz. Pedro, aquele apóstolo que não entendia muitas coisas, que quis lavar os pés de Jesus e depois pediu que ele lavasse a cabeça também. Mas Jesus disse: vocês vão passar a compreender muitas coisas. Deixa o tempo passar. O Espírito Santo vai ensinar a vocês. E esse Pedro, ele escreveu, ele disse: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Sabe, quando você conhece essa verdade, quando você discerne essa verdade, quando você compreende a extensão do poder desse sangue derramado na cruz, você entende, meu irmão. Eu estava vendo um dia desse uma reportagem naquele canal History Channel, um canal de reportagens com muitas coisas interessantes. E eu estava vendo uma reportagem sobre religiões. Pessoas dilacerando o próprio corpo, batendo chicotes com navalhas da ponta para sangrar a sua carne como um sacrifício. Pessoas que sobem escadarias de joelho até chegar lá em cima daquela imagem, ali derramam suas lágrimas. Sabe, eu não preciso e você não precisa fazer nenhum sacrifício. Quer que eu lhe diga a verdade? Quer que eu lhe diga o verbo rasgado? A Bíblia diz que todos os nossos atos que parecem justos, todos os nossos atos que parecem de humilhação, todos os nossos atos que aos olhos humanos parecem de justiça, aos olhos de Deus são como trapos imundos. Quer que eu lhe dê o significado dessa expressão, trapos imundos? Eram os panos que as mulheres usavam quando estavam no seu período de menstruação e depois jogavam fora, porque elas não tinham absorventes nessa época. Essa expressão que Deus usa. Nossos atos de justiça aos olhos de Deus são como trapos imundos. Isso é forte. Não há nada que você possa fazer, meu irmão. Escute! Não há nada que eu possa fazer, e não há nada que você possa fazer que nos justifique diante dos olhos de Deus. O que nós merecemos é o inferno. O que nós merecemos é a condenação eterna. Deus, ele só aceita uma justificativa. Só uma coisa que nos purifica. Só uma coisa que nos justifica diante dos olhos de Deus. É o sangue de Cristo sobre a minha vida e sobre a tua vida. E se você crer nisso, e se você acreditar nisso, e se você desvendar esse mistério, se você compreender o que é que significa realmente essa frase, o sangue de Jesus tem poder, e se você compreender isso, meu irmão, a enfermidade vai sair do teu corpo, porque você vai entender que a tua enfermidade estava lá. Ele recebeu aquela doença, ele recebeu aquela enfermidade, porque as doenças, as enfermidades fazem parte da queda do homem. Deus não criou o homem para ser enfermo, doente, flagelado por alguma espécie de mal. Por isso todos que tocavam em Cristo eram curados e eram sarados. E se você for capaz de ver isso, a tua diabetes vai embora agora. E se você for capaz de ver isso, a tua paralisia vai embora agora. A tua cegueira vai embora agora. O teu tumor no cérebro vai embora agora. A tua doença no coração, ela sai agora. E se você for capaz de ver isso, o teu vício, você que é viciado no cigarro, não consegue largar.
Você que é viciado na cachaça, na bebida alcoólica, não consegue largar. Você que é viciado na prostituição, não consegue largar. Tem um demônio, tem um espírito maligno. O que eu preciso fazer? Tenho que subir a escada de joelho, tenho que jejuar quantos dias, tenho que flagelar meu corpo. Você tem que crer no poder do sangue de Jesus. Porque os demônios não têm medo da tua barriga vazia. Os demônios não têm medo, meu irmão, de você subir alguma escada de joelhos. Eles não temem a nada disso. Satanás só tem o poder do sangue derramado na cruz do Calvário. Porque este sangue nos justifica diante de Deus. Este sangue, ele nos transforma em filhos de Deus. Devolve a nós o que Adão perdeu no jardim do Éden. Faz de nós os homens que Deus planejou quando formou o homem à sua imagem e semelhança. E o homem que Deus criou não foi um fracassado, um derrotado, um vencido. Não. Então, quando você olha para a cruz, como aconteceu naquele deserto do Sinai, quando as víboras mordiam aquelas pessoas e desesperadas pediram a Moisés que clame a Deus. E Deus disse: erga uma haste no deserto, enrosque nessa haste uma serpente de bronze, e todo homem que olhar ficará curado do veneno. Sabe, o próprio Jesus disse isso, não é verdade? Você lembra? Ele disse: assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado entre o céu e a terra. Sabe por quê? Porque todo aquele que olhar para ele, meu irmão, você pode ter o pior veneno dentro do teu sangue, correndo nas tuas artérias, correndo nas tuas veias, o veneno da morte. Você pode estar desenganado pelos médicos, desacreditado pelas pessoas, viciado. Você pode ter se tornado num lixo humano. Mas se você olhar para a cruz e receber o poder desse sangue sobre a tua vida, você será sarado, você será restaurado milagrosamente. Milagrosamente. Assim, não abrir e fechar de olhos. Creia nisso. E não apenas ande por aí dizendo: o sangue de Jesus tem poder, mas compreenda a profundidade, a altura, a extensão do poder desse sangue derramado na cruz. Que Deus te abençoe e te faça olhar para lá como que disse aos Gálatas: não quero saber nada entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Para nós que somos salvos, este é o poder de Deus.